Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema! Ele blasfema! Ele blasfema! Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que bom ter você me assistindo nesta noite de terça-feira. É muito bom saber que você, meu irmão, se interessa, você, minha irmã, se interessa pela santa palavra de Deus. Jesus disse: examinais as Escrituras. E eu sempre lembro desse versículo que está escrito no Evangelho. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós temos falado muito ultimamente do livro do Apocalipse, que é o santo livro do Apocalipse. Assim como todas as Escrituras são santas, são sagradas, as sagradas Escrituras. Por que que nós temos falado muito sobre o Apocalipse? Primeiro, porque existe uma bênção para quem fala sobre este livro, para quem lê, para quem ouve, para quem guarda as palavras deste livro que é uma profecia. Apocalipse 1:3 diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Veja, meu irmão, veja, minha irmã, é da vontade de Deus, é da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo que nós leiamos, que nós venhamos ouvir as palavras desta profecia e guardar. Quantas pessoas que não sabem nada do Apocalipse? Se você perguntar para elas, o que você sabe sobre o Apocalipse? A pessoa não sabe. Quantos cristãos que não se envolvem com o Apocalipse estão cometendo o mesmo erro que os judeus sempre cometeram de não se envolver com o livro de Daniel, porque lá estava a profecia
das 70 semanas, onde a profecia marca o tempo exato que o Messias deveria estar sobre a terra. Fala sobre a destruição de Jerusalém, mas o povo judeu não quiseram se envolver com o livro de Daniel. E por isso eles não reconheceram o tempo da visitação. Deus, o Filho de Deus, os visitou, eles não reconheceram. Eles não quiseram, eles rejeitaram o Senhor. E muitos hoje, que são cristãos, não querem de maneira nenhuma se envolver com o Apocalipse. Veja, outra razão porque nós temos falado muito do Apocalipse. Apocalipse 19, 10 diz assim: porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Que profecia? Essa profecia aqui que está no Apocalipse. O testemunho de Jesus é o espírito dessa profecia. Quem ama Jesus, ama ler o livro do Apocalipse, porque o testemunho de Jesus é o espírito do Apocalipse, dessa profecia. Como pode um cristão que ama Jesus não querer ler o Apocalipse? Só porque o Apocalipse mostra catástrofes, tragédias, terrores que hão de vir sobre essa terra e a pessoa de repente fica com medo? Ora, a televisão toda hora mostra más notícias, assaltos, violências, acidentes, ameaças de guerras nucleares, guerras. A televisão toda hora está mostrando coisa ruim. Se você for olhar, reparar o que a televisão, os jornais mostram, você vai ficar com medo de sair de casa, de dormir com a luz apagada. Você vai ficar com medo de sair com o seu celular, com a sua carteira. Porque é tanta coisa terrível que nós vemos no noticiário. E na internet, então? Quantos vídeos com más notícias, catástrofes? E as pessoas às vezes se interessam, mas não querem ler o livro do Apocalipse. O Apocalipse está escrito para ser lido. Ora, por que o Apocalipse está aqui nas Sagradas Escrituras se não é para ser lido? Outra razão é o que está escrito aqui em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Ou seja, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, o Apocalipse, ele é melhor do que Gênesis. Porque Gênesis nós vemos algo que se passou, a criação. É muito bom o livro de Gênesis. É uma maravilha ver as grandezas das obras que Deus criou, as informações que nos são dadas. Mas no Apocalipse, nós vemos o fim dessa velha terra, o fim desse velho céu, e nós vemos um novo céu, uma nova terra, nos quais habita justiça. Nós vemos a Nova Jerusalém. Aqueles que aguardam Jesus, aqueles que querem que Jesus volte, que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo disse que o Senhor há de dar uma coroa para todos aqueles que amam a sua vinda, mas muitos não querem, parecem que não querem que Jesus volte, né? Tem até muitos aí que dizem assim: não, Jesus não vai voltar hoje não, agora não. Ele vai demorar muito. Mas esses que falam isso, eles são gananciosos. É porque eles querem ver o povo com a mente, o pensamento nas coisas materiais, para o povo conseguir dinheiro, para poder dar dinheiro para eles, entende? É simples. Eles pensam assim: não vamos falar que Jesus vai voltar não, senão o povo vai parar de trabalhar, as pessoas não vão querer prosperar mais, vão ficar esperando Jesus voltar, e se eles não tiverem dinheiro, como é que eles vão dar dinheiro para nós?
É isso, é simples. Pode ver, todo ganancioso, todo aquele que prega o evangelho por dinheiro, ele não quer falar da volta de Jesus, ele não quer se envolver com esses assuntos, com o Apocalipse, não quer. Ele não quer que as pessoas desistam deste mundo, elas querem as pessoas sonhando em ter seu negócio, sua casa, ter muito dinheiro no banco, porque estas pessoas vão poder dar dinheiro para eles também, eles querem dinheiro. Mas nós vemos o Evangelho, o Novo Testamento e o Velho Testamento sempre apontando para o fim das coisas. No Velho Testamento nós vemos muitas passagens falando sobre o milênio, que ainda vai vir, depois da vinda do nosso Senhor. Nós vemos muitas passagens falando sobre o dia do Senhor, que há de vir ainda. Nós vemos muitas passagens falando sobre o fim das coisas. Nós vemos no Novo Testamento muitas profecias a respeito do fim. Vemos o apóstolo Paulo dizendo, por exemplo, lá em Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Não é verdade? Está escrito. Nos últimos dias surgirão tempos trabalhosos. Veja o final do Apocalipse. Veja o final. O Espírito e a esposa dizem, vamos ler o versículo 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Veja, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Está vendo? Nas igrejas, está no plural. Tem pessoas que pensam que igreja é uma só, invisível. Que o resto é templo feito por mãos humanas. Não, de maneira nenhuma. Existem igrejas. Cada templo onde se reúne cristãos, ali está uma igreja. O templo é chamado de igreja, o grupo de pessoas é chamado de igreja, a denominação é chamada de igreja também. Isso é óbvio. Existem muitos que dizem, não, igreja não é templo, igreja não é denominação, igreja somos nós. Igreja somos nós. Mas igreja é templo, igreja é denominação, é um conjunto. Existem as igrejas locais. Veja aqui, igrejas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Olha que interessante, meu irmão, minha irmã, o livro do Apocalipse. Que interessante. Eu queria terminar essa palavra dizendo para você o seguinte. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, diz assim, escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, aqui em Apocalipse 1, 19, está a divisão do livro. Você
e nós devemos ler o Apocalipse tendo isso em mente. O Apocalipse ele tem uma divisão. As coisas que tens visto, é o capítulo 1, meu irmão. É as coisas que João viu. As coisas que são, é o capítulo 2 e 3, que é as cartas a respeito das 7 igrejas. E as que depois destas hão de acontecer, a partir do capítulo 4. Já no capítulo 4, versículo 1 e 2, nós vemos o arrebatamento da igreja. Então, a partir do capítulo 4, tudo é futuro, nada aconteceu. Onde nós estamos no livro do Apocalipse? Nós estamos situados entre o capítulo 2 e 3. As 7 igrejas. Nós somos uma igreja. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, como diz o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu termino dizendo, não tenha medo do Apocalipse não, leia o livro do Apocalipse. Ó pastor, eu devo ler só o Apocalipse então? Não estou dizendo isso, meu irmão, minha irmã. Não estou dizendo para você ler só o Apocalipse não, leia a Bíblia toda. Eu já li a Bíblia toda, estou lendo novamente, estou no livro de Jeremias, novamente. Eu já li a Bíblia toda, algumas vezes. Estou lendo novamente. Leia você também. Amém? Tem muitos irmãozinhos nossos que querem pregar a Bíblia, mas nunca leram a Bíblia toda. Eles querem repetir o que ouviram dos outros, sem conferir. E nessa acabam propagando heresias, falando coisas que não são verdades. Lê a Bíblia toda 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Gaste tempo lendo a palavra de Deus. Você não vai estar perdendo o tempo. Gaste o seu tempo. E tenha um olhar especial para o livro de Apocalipse, porque os que leem este livro, aqueles que ouvem e aqueles que guardam, são bem-aventurados. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Deus abençoe.